Então, voltando, deixa eu compartilhar a tela novamente. Tela cheia. Bacana. Ocultar aqui. Então, vamos ver agora como funciona, tá? Como é que funciona o método por trás do LLM, tá? Da IA generativa. Então, a ideia aqui é explicar um pouco esse esquema aqui, representa o Transformers, tá? Transformer é um método, hoje em dia talvez seja o método mais utilizado, né? Para desenvolver esse tipo de rede neural, tá? A gente vai entender ele com mais calma. Então, aqui, a gente tem bilhões de parâmetros, tá? Dispersos nessa rede, ou seja, bilhões de pesos. A gente sabe como ajustar esses pesos aí de maneira iterativa para melhorar as predições e a gente consegue medir o seu funcionamento. Mas a gente não sabe ainda exatamente como esses bilhões de parâmetros colaboram entre si, tá? Quando isso acontece, é chamado que existe uma caixa preta ali. Tudo bem que hoje em dia tem algumas pesquisas que a gente já consegue ter algumas ideias, tá? Algumas pesquisas estão indo no sentido de treinar a rede neural a explicar o que ela está fazendo, tá? Que está tendo bastante resultado positivo. Mas ainda assim, a maneira como essa colaboração é feita, né? Esses pesos e acertos de peso são feitos durante o processo, né? Tanto do processo de treinamento quanto depois, ainda é um pouco obscuro, tá? Então vamos lá. Espero que vocês estejam visualizando bem, senão eu explico. De qualquer forma, eu vou falar cada passo aqui, tá? A primeira coisa que você precisa entender nessa estrutura Transformer vale aqui um adendo, tá? Existem vários métodos para se modelar uma rede neural, tá? O Transformer, como eu disse, é um método bem popular dos últimos 2 anos. Mas existem outros, né? Por exemplo, existe a CNN, que é um método convoluto de desenvolvimento de rede neural, que antes do Transformer era o mais popular, né? E fora a CNN existem outros métodos. Então, o que a gente está falando aqui é a maneira como a rede neural é estruturada, tá? Não necessariamente naquela questão lá dos layers. Tem a estrutura física dela e tem a estrutura de aprendizado, tá? Que a gente está falando aqui é uma estrutura de aprendizado. E a estrutura do Transformer, ela tem ganhado bastante popularidade porque ela tem uma vantagem, tá? Ela, pelo fato de ter várias camadas de atenção, ela consegue proporcionar à rede neural um, um entendimento tanto do todo quanto do mínimo ali das pequenas partes que formam o input, tá? E formam o conhecimento que está sendo ali gerado, está sendo ensinado ali dentro, tá? Bom, então vamos explicar aqui a estrutura do Transformer, tá? Estrutura de aprendizado. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui, é importante também saber que o Transformer ela é uma estrutura baseada em encoder e decoder, tá? Codificação e decodificação. Então, se a gente tem o primeiro momento de codificação dos inputs, tá? O input é, por exemplo, aqueles 10 teras de documentos da internet que foram usados para modelar o Llama 70 GB. Então, essa primeira parte aqui, não sei se vocês estão vendo, mas esses inputs aqui, X0, X1, X2, X3, X4, enfim, isso aqui são os inputs. Dentro do Transformer,
a gente, quando é codificado, a gente chama esses inputs de tokens, tá? Esse positional encoding aqui é responsável em dar ordem a esses tokens aqui, porque o transformer ele não é convoluto, ele não consegue perceber ordem por ele mesmo, então a gente precisa codificar essa ordem ali dentro. Tanto o processo de codificação quanto o decodificação, ele tem alguns layers e sublayers, tá? O de decodificação tem até mais sublayers do que o de codificação. E alguns layers você tem são os mesmos. Então aqui nós temos primeiro assim, isso aqui é um layer, isso aqui é um sublayer. Isso aqui é um layer, sublayer, layer, sublayer. Então camada, subcamada, camada, subcamada. A primeira camada aqui, que serve tanto para codificação quanto para decodificação, é essa chamada de add-and-or. O que ela faz? Ela facilita o aprendizado da rede neural depois. Ela meio que dá um entendimento dessa ordem aqui. Como é que ela faz isso, por exemplo, né? Quando a gente está codificando os tokens, ele pode ser codificado de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, vamos pegar aqui esses parâmetros aqui, né? 100 billion parameters. Vamos pegar essa frase aqui. Isso aqui, nesse exemplo aqui, isso aqui é a escala, tá, dessa rede neural. Então, essa rede neural, a gente já sabe que ela vai gerar um arquivo de pesos na ordem de tamanho de 200 GB, tá? Vamos colocar aqui. Então, quando você está organizando essa codificação aqui, esses tokens, você pode organizar, por exemplo, em palavras, tá? O token pode ser uma palavra, ou pode ser parte da palavra. Então, digamos aqui, billion. A gente tem bill e tem ion. Dividimos em bill e dividimos em ion. Tá? Então, como é que o add-nor vai fazer? Né? Isso é um das maneiras de fazer isso. Ela organiza para que tenha um entendimento, muitas vezes semântico, está do conteúdo, né, do input ali que está sendo organizado. E esse entendimento é feito por computação, tá? Ou seja, é feito por cálculo, por números, é gerado um número. Então, por exemplo, aqui ela poderia gerar um ângulo aqui entre essas duas palavras e calcular esse ângulo aqui. Tá? Então, sabe, esse ângulo aqui saiu x. E vai fazendo o mesmo com as outras coisas. Então, ela vai ter uma ideia, né, tá, de organização do inputs, tá? O segundo, vamos falar aqui, já vamos para um sublayer, que é o feed-forward. O feed-forward, ele é em cima dos pesos, tá? Então, ele ajuda a entender o padrão do input. Um ajuda a organizar o input, o outro em cima do padrão do input. Então, por exemplo, né, vai conseguir entender, por exemplo, aqui. Vamos trocar aqui só para ficar mais. Vamos trocar a cor. Para entender esse padrão, vai gerar várias computações. Né? Então, aqui no caso, vai entender que o bill está mais próximo de ion e não, por exemplo, próximo de meter. Por quê? Porque vai gerar, assim, por exemplo, um outro ângulo aqui, né? Por exemplo, e vai calcular esse outro ângulo. Digamos aqui que esse outro ângulo seja, sei lá, 7x. Então vai entender que dentro desse padrão aqui, o bill tem mais probabilidade de estar junto com o ion do que junto com meters. Então, assim, tem um motivo pelo qual a área se chama computação, tá, gente? Porque ela é baseada em cálculos. O outro, esse sublayer aqui é um layer tanto para codificação quanto para decodificação dentro da estrutura do transformer, tá? Esse outro sublayer aqui, multi-head attention, também é compartilhado, tanto para o encoder quanto para o decoder.
Então, o que o Multi-Head Attention faz? Ele ajuda a focar nas diferentes partes da entrada. Então, ela ajuda a focar a atenção, é um primeiro layer de atenção, que ajuda a focar em cada uma dessas partes dessa entrada aqui. Então, digamos que o X2, digamos que o X2 seja uma palavra lá, uma palavra tal aqui. Então, ela pode ajudar, por exemplo, o billion. Ela pode focar, por exemplo, ajudar a focar em cada letra do billion. Então, ajuda a focar no B, ajuda a focar no I, no L, no outro L, no outro I, no outro O, no outro N. Então, vai focar em cada uma dessas aqui, tá? A atenção. E saber que essas partes formam um todo aqui, que vai gerar a palavra, ou a parte da palavra que está codificada nesse token aqui. Tá? É isso que esse sublayer ajuda a fazer. Agora vamos para os sublayers que tem somente na decodificação. Tá? O primeiro deles é o Masked Multi-Head Attention. O que é o Masked Multi-Head Attention? Já começa a fazer uma predição, tá? Já começa a fazer cálculos probabilísticos em cima de cada token, tá? E cada token individualizado, tá? Então, por exemplo, assim, vai fazer um cálculo probabilístico em cima do X3, por exemplo, né? E esse cálculo não depende dos tokens subjacentes, né? Subsequentes, tá? Não vai depender do X4, do X5, nem dos outros. Então, é um cálculo probabilístico em cima do token individualizado, tá? Agora a gente vai para o sublayer attention. Esse é o attention do decoder, tá? Ele é feito linear aqui, ele é usado para exemplificar, por exemplo, as matrizes em que isso é guardado, tá? Matriz é um cálculo matemático, uma estrutura matemática que é usada como estrutura de dados, tá? É como se fosse, por exemplo, um Excel gigantesco, tá? Onde todos esses pesos são guardados, tá? Esses são guardados em matrizes. Então, esse sublayer aqui, o attention do decoder, o que ele faz? Ele combina, tá? A saída que vem aqui do encoder, essa saída de códigos aqui do encoder, ela combina isso com os resultados, né, probabilísticos do sublayer do Masked Multi-Head Attention, tá? Então, assim, ele ajuda o decoder a perceber todas as posições do input. Ela combina essas duas coisas, tá? E aqui dentro é usado, por exemplo, uma série de funções, e aí eu tenho um vídeo explicando, né, funções, o que são funções, principalmente essa função aqui, softmax, tá? Recomendo que vocês olhem esse vídeo lá. Essa parte aqui de funções, né, principalmente a softmax, ela ajuda a gerar todas as probabilidades de distribuição, tá, do próximo token. Então, assim, você tem aqui o X4, que é um token. Então, ela vai calcular todas as probabilidades de distribuição que envolve o X5 aqui. Tá? Essa parte aqui, essa parte do softmax e das funções, durante o treinamento, ela é que ajuda a rede neural a gerar aqueles cálculos todos dos parâmetros, tá? Aqueles cálculos lá dos pesos dos parâmetros. E depois, quando isso é implementado dentro de alguma aplicação, né, é o que ajuda, por exemplo, a ir gerando os textos, tá? Do ChatGPT, ou do Bard, ou então do próprio Llama.
é essa parte aqui de funções que vai gerando os textos, tá? É isso. Então, vamos apagar isso aqui, está bem confuso. Vamos descartar e voltar. Bacana. Então, final dessa história, a rede neural cria, são criados aqueles pesos todos, e isso gera mais ou menos uma base de conhecimento, tá? Mas essa base de conhecimento ela é um pouco estranha e um tanto imperfeita. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, esse exemplo aqui do reverse course, que aconteceu com o ChatGPT, no GPT-4, tá? Então tem uma base de conhecimento fantástica, né? Então você pedia para ela te dar alguma informação, ela te dava, mas ela não conseguia, por exemplo, ou tinha dificuldade numa situação como essa aqui, né? Você pergunta quem é a mãe do Tom Cruise. Aí isso já foi resolvido, tá? Mas é um exemplo de como a rede neural, depois que ela é treinada, né? Ela é modelada, ela precisa de alguns acertos, tá? Isso é um exemplo bem significativo. Então você perguntava quem que era a mãe do Tom Cruise. Aí o ChatGPT te respondia, Mary Lee Pfeiffer. Quando você trocava, você invertia esse raciocínio, quem é o filho da Mary Lee Pfeiffer, tinha dificuldade para responder. Por quê? Porque provavelmente foi treinada com muito conteúdo a respeito do Tom Cruise. E muito pouco conteúdo, talvez nenhum, a respeito da mãe do Tom Cruise, né, da Mary Lee Pfeiffer. Então ela não conseguia fazer inicialmente essa reversão de curso. Tá? Isso, obviamente, a gente consegue depois ir resolvendo em equalizações, né, que é esse fine-tuning. Mas é um exemplo bem significativo. Tá? Esse é outro assunto que eu acho interessante, que é a criação de simulacros. A rede neural, né, modelada como LLM, e depois colocar numa aplicação, o que ela vai fazendo? Ela vai criando simulações dentro da sua necessidade de informação. Tá? Essas simulações são chamadas de simulacros. Simulacros são importantes para a personalização, tá? daquele conteúdo, tá? Que você está desenvolvendo no seu bate-bola de prompt com a rede neural. Então, isso aqui é um exemplo de criação de simulacro. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um simulacro que represente um jardineiro, por exemplo, né? Quando você quer fazer, por exemplo, um role-playing com a IA generativa. No início ali, esse simulacro, ele precisa de algumas fases de adaptação, tá? Então você vai, por exemplo, você pergunta o que é CNN, né? Que é Convolution Neural Network, que até citei aí algum momento atrás. No primeiro momento, ela vai te responder, tá? Convolution Neural Network é um modelo de deep learning que é usado para fazer, muitas vezes, processamento visual, uma série de coisas. Mas como assim, a probabilidade de um jardineiro conhecer esse assunto é muito baixa, você vai precisar acertar, essa resposta não é a ideal, lembra? Você é um jardineiro, não sei o quê. Então isso vai precisar de algumas fases, algumas iterações, para até poder sair, né? Quando você perguntar o que é, me fale sobre rede neural, aí o simulacro vai te dizer, isso aí não é sobre o meu assunto, não é um assunto que eu domino. Vamos falar sobre girassóis, por exemplo. Então, simulacro até vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns textos, né, alguns materiais adicionais sobre esse assunto, que é bem interessante. Tá? Está sendo muito utilizado para personalização de LLMs, tá? Esse conceito de simulacro. E aí tem algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, você pode entrar em conflito
do modelo, né, com o que você determinou para o modelo, com o que está sendo determinado para o simulacro. Isso pode gerar conflitos entre as duas coisas, porque o simulacro nada mais é do que uma especialização no modelo maior, tá? Então tem algumas coisas bem interessantes saindo desses dois, digamos assim, desses dois momentos de fine-tuning da rede neural. Agora, como a gente melhora o modelo? Né? Exatamente pelo fine-tuning. A gente troca o dataset, o que é? Você troca o dataset e continua o treinamento. No caso de uma rede neural, por exemplo, como o Llama, como o ChatGPT, esse fine-tuning ele é feito necessariamente por pessoas. Tá? Então, assim, no caso do Llama lá, foram contratadas, por exemplo, 100 mil pessoas para gerar conversações com a rede neural. E é muito utilizado esse método de perguntas e respostas, e o Q&A. É um método de labeling, tá? Que são rótulos que vão sendo criados para a rede neural conseguir entender o significado daquelas coisas lá. Tá? Então é muito utilizado assim, você escrever contra um monte de gente, 100 mil pessoas ali, para escrever sobre vários assuntos e dar as respostas que são corretas, né, sobre aqueles assuntos, né. É óbvio que isso pode também trazer uma série de vieses ali para a rede neural, tá? Mas é o método que é utilizado para fazer alguns acertos, tá? Vieses é um outro assunto que é interessante falar quando a gente está falando de inteligência artificial, porque vieses são gerados em vários momentos. E, de certa maneira, é muito difícil você evitar que eles não sejam gerados. Porque pode haver vieses, por exemplo, na própria documentação que é utilizada ali para fazer o treinamento da rede neural. Lembra, assim, é muito utilizado muito conteúdo de internet. Internet tem tudo, tá? E tem de tudo. Então, assim, é um primeiro momento que pode ser gerado viés. Outro momento que pode ser gerado viés é quando você acerta, você vai fazendo fine-tuning, né? Vai acertando a rede neural. Pode ser viés ali das pessoas que estão trabalhando, fazendo esse trabalho. Enfim, mas qual que é o conceito que é trabalhado, qual que é a lógica por trás disso, tá? É a lógica de normalização que existe principalmente em estatística. Por exemplo, você pega, vamos falar um pouco de normalização, né, em estatística. Você pega um dado, por exemplo. Você vai jogar esses dados ali e vai sair um dos 6 lados do dado. Se você vai fazer isso umas 10 vezes. Então pode ser que saia mais, sei lá, o número 3 do que os outros números, né? Você aumenta isso para 20 vezes. Aí pode ser que saia mais, sei lá, o número 2 ou o número 6. Você vai fazendo isso aí repetidas vezes. Quando você vai colocando isso na ordem dos milhares, a tendência é que ocorra uma normalização nesses dados aí, nos resultados desses dados. Isso já digamos assim, na escala dos milhares. Quando a gente vai fazendo na escala dos milhões, essa normalização é bem mais comum. Então, em dado momento, vai normalizar no sentido de sair um número a cada 6 jogadas que você joga. Então, assim, cada número ali vai ser normalizado em 1/6. Então, assim, em cada 6 jogadas do dado, vai sair os 6 números ali, as 6 faces do dado. Essa é a normalização. Então, esse é a mesma lógica por detrás desse processo de fine-tuning e labeling da IA generativa, tá? Um outro tipo de labeling que é feito é de comparação. Tá? É muito mais fácil você comparar respostas do que escrever essas respostas. Tá? Então você tem uma série de respostas. Nesse caso aqui, Heiko. Heiko é um tipo de poesia japonesa, tá? Que é uma poesia singela. Heiko é bastante usado porque o Heiko é uma poesia bem métrica, tá? Se eu não me engano, as escalas são 5, 7, 5. Então, 5 palavras, 7 palavras, 5 palavras. 7 palavras, 5 palavras, 7 palavras. Então,
é uma escala bem métrica, tá? Então, o Heiko é um bom exemplo de fine-tuning por comparação, tá? Você pede, por exemplo, fazer um Heiko sobre, nesse exemplo aqui, sobre clipe de papel. Então, vai escrever assim, várias, a própria rede neural vai... Você pode até pedir para a própria rede neural fazer isso, tá? Vai escrevendo vários Heikos a respeito daquele assunto lá e você vai dizendo quais são os melhores, tá? Obviamente, mais uma vez, né, pode ir entrando viés nesse processo, mas lembra que são milhares de pessoas fazendo isso, tá? Então a tendência é ir normalizando, tá? Até a curva normal, se vocês forem procurar na internet, uma curva normal, ela, vou botar aqui x e o y, tá? Ela tende a fazer um negócio mais ou menos assim, tá? Tá? À medida isso aqui vai normalizando aqui, mais ou menos aqui, tá? Nessa parte aqui. Então essa é a tendência, tá? A lógica por detrás desse tipo de fine-tuning. Então vamos descartar isso aqui mais uma vez. Aqui são instruções, por exemplo, para você fazer a rotulagem, tá? Aqui são exemplos de instruções do ChatGPT. Tá, por exemplo, né? Escreva em uma linguagem clara. Responda a questão de uma maneira direta, mesmo que você tenha que corrigir. Seja sensível à internacionalização. Por exemplo, futebol não significa necessariamente futebol americano. Ou presidente não necessariamente significa o presidente dos Estados Unidos. Então tem uma série de instruções, né, que são dadas para a rotulagem. Essas instruções são dadas tanto para as pessoas, né, que estão criando aqueles rótulos, quanto você faz um processo de catball com a máquina. Tá? Esse processo que geralmente você faz para fazer o base model, tá? Que é uma colaboração humano-máquina. Então você pede para a máquina criar, né, os rascunhos, você faz um rótulo com esses rascunhos, né, cria instruções com esse rótulo e pede para a máquina ir revisando, né, as respostas de acordo com essas instruções, tá? Isso é uma coisa super rápida, tá? Muitas vezes acontece em um dia esse tipo de fine-tuning aqui. Eu chamo de catball. Você faz a parte do trabalho, dá para o outro fazer a outra parte, ele faz, te devolve, você faz a tua parte, devolve de volta. Isso é feito um pouco com a máquina também, tá? Então vamos revisar o que a gente viu aqui sobre essa introdução de LLM. Primeira fase pre-training, né, do pré-treino. Como é desenvolvido o modelo, né, da rede neural do ChatGPT, por exemplo. Você pega um pedaço da internet, né, 10 teras de texto, 100 teras de textos, 1 milhão de teras de textos. Você configura um supercomputador para poder rodar isso dentro da estrutura da rede neural, gerando aprendizado. Geralmente é utilizada a estrutura do Transformer, né, que tem toda a estrutura de layers e sublayers de atenção, tá? Gerar o arquivo com os parâmetros, que são os pesos dessa rede neural, e aí você pode recriar essa rede neural em qualquer sistema que você queira. E tem o processo de fine-tuning, que é o acerto dessa rede neural, quando ela já foi treinada, né? Então você tem instruções de rotulação, né? Você contrata pessoas para gerar respostas que possam ser usadas nessa rotulação, né? Ali no caso do Llama foi 100 mil pessoas, mas podem ser mais do que isso. Faz um fine-tuning para se criar um base model em cima dessa rotulação, obtém esse modelo, enfim, lança o modelo aí em algum
em algum sistema ou atualiza esse modelo e vai monitorando, checando o comportamento, tá? E vai voltando sempre para esse passo inicial de fine tuning. Isso é um processo que muitas vezes não acaba, é um processo iterativo, tá? E aí, por exemplo, você pode comparar modelos de LLMs que são usados em IA generativa, né? Tem o Chatbot Arena, joga no Google aí, você consegue entrar em sandboxes para poder fazer essas comparações de modelo, tá? Ver qual que é o melhor. É isso aí, pessoal. Deixa eu finalizar aqui, interromper o compartilhamento. Finalizar o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu pretendo ainda fazer mais um ou dois vídeos sobre esse assunto de LLM, tá? Mas com uma outra pegada, sempre, né, vendo nessa pegada mais técnica, tá? Acho que um assunto assim que é muito negligenciado em português é, por exemplo, assuntos de segurança em LLMs, né? Tem algumas formas de você atacar o LLM, fazer hackeamento, enfim. Eu pretendo falar sobre isso aí em vídeos futuros. Então é isso aí, legal. Gente, obrigado e até a próxima, tá?